Tu conheces bem a situação, uma situação que mesmo no filme não ser um país identificado, uma situação muito triste. Acho que se identificas em outras coisas. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu vejo o filme, em pouco tempo, e gostei muito a primeira vez e queria ver melhor algumas coisas e confirmei a opinião que tinha na primeira vez. Eu acho que é um filme que toca muitas áreas de jornalismo na zona onde eu me movo e ao mesmo tempo distancia-se muito dessas áreas também. Ou seja, há aqui há a investigação sobre quem é esta figura mítica, não é? De Yvonne Kane, que é um bocadinho um percurso quase jornalístico, mas depois falha as coisas essenciais, não é? Não tem um sítio, não tem várias das traves a que se agarra o jornalismo. Por outro lado também, no próprio filme, enfim, eu estou primeiro a ir pelas coisas que os afastam. Também no filme eu creio que há uma distância muito grande em relação ao jornalismo, que no jornalismo nós procuramos muito estar no epicentro das coisas, quando as coisas mais fortes estão a acontecer, estarmos o mais perto possível, e aqui há esse afastamento. Depois eu acho que há um desamparo no filme todo, que é perturbador. Acho que é um filme que perturba as pessoas. Cruza claramente, acho eu, vários tipos de pessoas, vários tipos de situações, várias gerações, e cruza de uma forma em que quem lá viveu ou quem conhece um bocadinho daquela história identifica tanta coisa ali. Há tanta coisa que nós já ouvimos um bocadinho, pelo menos, já conhecemos um bocadinho, e isso parece-me muito interessante. Também me parece que é um filme muito depurado, não há ali gorduras, não é? Muito depurado. Às vezes deixa-nos desamparados, nós próprios que estamos a vê-lo, não é? Falta ali algum conforto, é tudo muito desamparado. E acho que toca também numa questão, para além de todas estas questões do que foi o ideal revolucionário das lutas pelas independências em África, o que foi esse ideal, os segredos que estão por contar do que se passou nessas épocas, não é? Embora seja uma ficção, enfim, podia ser uma história com um cenário real, com personagens reais e tudo isso. E acho que de facto falta-nos isso no que tem a ver nomeadamente com os movimentos de libertação e as independências dos países africanos de língua portuguesa, nomeadamente. Falta-nos saber muita coisa, muito mais do que aquilo que se sabe. Há muitos segredos que estão fechados e há muitos fantasmas. E acho que o filme está povoado desses espíritos, não é? Que depois quase que se apanham aqui no hotel, não é? Andam muito por ali, mas ao longo de todo o filme eu pelo menos senti muito isso. Depois há outras coisas que me parecem que eu gostava de sublinhar em relação a este filme. É um filme que não tem música, que os únicos que tem um som muito, muito presente e que eu acho que lhe dá uma carga dramática muito intensa, porque não tem imagens bonitinhas de África, mas é belíssimo. O som ambiente é muito, muito presente. Os momentos em que tem música são momentos que remetem para ambientes de facto de rádio, de televisão ou do filme que nos remete para o passado da guerrilha, e acho isso muito interessante. Depois acho que é um filme muito bonito, mais belo do que bonito.
Acho que é mais belo do que propriamente, não é um filme bonitinho, é um filme que eu acho muito belo. Tem um olhar também em relação à questão das arquiteturas que me atrai, uma decadência que se transmite das arquiteturas para as pessoas e das pessoas para os espaços, que é interessante e que nos convoca para uma questão que me parece importante também, que é a questão da identidade, não é? O filme tem uma identidade um bocadinho perdida, tal como acho que a sua essência, as personagens principais acabam por ter uma identidade um bocadinho que enfim, está um bocadinho perdida, que foi traçada com determinados objetivos, quer de percursos pessoais, profissionais, de construção de uma revolução de um país por aí fora, mas que depois se diluiu talvez naquele oceano Índico, no caso, não é? E acho que acho que é uma carga também de superstição grande que envolve o filme. E aí, enfim, para abrir também, creio que outras pessoas certamente terão perguntas a fazer, mas eu gostava de saber diretamente 2 ou 3 coisas. Se Moçambique já viu o filme, se Moçambique já reagiu, ou o que é que esperas que Moçambique vá reagir a este filme? Pois, Moçambique não viu o filme, mas por acaso foi uma das primeiras pessoas que viu o filme, foi uma amiga minha que é gráfica, que fez um primeiro cartaz, não é este, que viram, mas outro. E ela, a primeira vez, que é uma pessoa completamente afastada da África, mesmo a portuguesa, muito centrada aqui, lisboeta. E a primeira vez que ela foi ver o filme, e depois, quando saiu, a primeira coisa que me perguntou foi assim: e o que é que pensam lá? E eu disse: mas lá onde? E ela disse: lá onde filmaste, em Moçambique, o que é que pensam de estar no fundo? Foi a primeira vez que eu pensei muito nisso, e pensei muito em questões políticas e questões éticas, de certa forma, de às vezes tomar como exemplo e tomar como a base, insinuando algumas questões políticas um bocadinho mais graves, mas eu penso que Moçambique penso nisso, mas estou muito, muito confortável a mostrar o filme em Moçambique, porque acho que todas as pessoas que lá vivem, as pessoas que hoje são pessoas que têm cabeça e que perspectivam a história de uma certa maneira, acho que não se sentem incomodadas com levantar certos fantasmas e com este tipo de insinuação que se pode ter de o partido fez qualquer coisa ou os camaradas traíram a Ivone, não é? Os camaradas trair a Ivone é uma coisa que ninguém põe em causa, porque acho que toda a gente percebe que os camaradas houve sempre traições, e essas traições não são assumidas, mas é uma coisa que as pessoas compreendem, assim. E no filme eu tenho mesmo no funeral há aquela cena que parece um western entre as camaradas e as freiras, não é? No funeral, onde aparecem as freiras e aparecem os camaradas do outro lado, que se enfrentam, e quem foi a pessoa que estava a ler não sei como é que se chama, que se lê na morte, como é que é o último obituário da Sara, aquele senhor que está a ler, camarada, é uma pessoa que foi da Frelimo e que foi um verdadeiro camarada, foi mesmo diretor do Instituto de Cinema, e que se ofereceu para fazer, sabendo qual era a cena, e disse: eu adoro esta cena, vou fazer já esta cena dos camaradas. Portanto, ele próprio assumindo isso. E só por uma curiosidade que agora me lembrei quando estavas a falar, por causa dessa distância e da questão, às vezes, da identidade e da maneira como as pessoas habitam aqueles espaços que já ninguém sabe de quem eram, ou as coisas que eram coloniais, que agora são habitadas por outras pessoas, mas também as pessoas... Os brancos que lá ficaram estavam-me a lembrar que nós construímos uma coisa que diz: a revolução não morre. E foi até assim uma coisa difícil, porque a nossa equipa era muito pequenina, com muito pouco dinheiro, e tivemos que fazer aquele mural, era em madeira, demorou um tempão a fazer e tal, e enfiámos aquilo no cemitério, pusemos lá, com reservas, a fingir que já lá estava há muito tempo, e convidámos então os senhores camaradas, e alguns deles brancos, para virem fazer a cena do funeral. E todos passaram por aquele portal e todos disseram:
é extraordinário este portal que aqui está e tal. Mas já viram? Já filmaste este portal? Houve um deles que veio atrás de mim a dizer: Margarida, eu não quero que tu falhes isto, tu tens que filmar este portal. E eu: este portal é de madeira, fui eu que o fiz. E portanto achei graça a essa distanciação entre o habitar também de alguns espaços que são mais reservados aos negros, e essa coisa toda das casas uns dos outros em que ninguém entra. São espaços, não sei bem como é que eles estão definidos, mas isso acho que é uma coisa curiosa. Mas eu espero mostrar o filme em Moçambique o mais depressa possível, em maio, e acho que as pessoas vão mais ver os atores, as paisagens, não sei muito se vão comentar os camaradas e a Ivone, porque a minha tendência mesmo em relação ao Kuchakanema e tudo isso é que as pessoas tentam sempre um bocadinho saltar por cima de análises muito profundas em relação à história mais contemporânea. Portanto, é tudo os colonialistas e tal, e depois, tu sabes isso, é uma reflexão muito pouco aprofundada. O facto de existir aqui uma atitude por parte da Rita Beatriz que nós temos muito na nossa profissão de investigar algo, não é? De investigar, de encontrar pessoas, de tentar encontrar testemunhos, e isso eu acho que é evocado aqui e é uma coisa que nos faz falta, não é? Nós temos pouca recolha de testemunhos de facto do que se passou numa história relativamente recente, mas que eu acho que ainda nos incomoda muito a todos, não é? Por isso é que eu tenho muita curiosidade para perceber como é que alguns países vão olhar para este filme, porque eu não sei se Moçambique terá mas enfim, a Margarida conhece muito melhor do que o Moçambique. Será uma visão tão soft sobre este filme, porque ele toca em várias coisas que não são consensuais, digamos assim. Mas, portanto, acho que por esse lado, por esse personagem que vai à procura de algo que tem a ver com o passado recente, que está camuflado, de que ninguém que tem um desfecho complexo, e, portanto, há essa linha de semelhança. E depois também há o tocar neste nosso passado recente, que eu acho que o jornalismo também deve ter essa missão de esclarecer mais, de documentar mais, até do ponto de vista documental, obviamente, de trazer mais para o conhecimento público casos que estão muito fechados ainda, não é? Como disse há pouco, nós, das nossas, quer da guerra colonial, enfim, acho que aí já há mais conhecimento, as guerras civis estão quase intactas, não é? Sabe-se muito do que se passou, e estão a perder-se muito desses testemunhos, porque já passou muito tempo, mas mesmo assim, apesar de tudo, ainda são assuntos delicados, em que é difícil ainda abordar com alguma profundidade alguns desses casos. E, portanto, eu acho que isto, desse ponto de vista, a história, para mim, também tem esse interesse. Obviamente que lembra um bocadinho, enfim, há aqui uma reminiscência de um trabalho que a Margarida, creio que iniciou sobre a Cita Valles, enfim, uma história muito mal contada e que é difícil, explicar, escavar e contar aquela história. E são histórias que já têm 40 anos, não é? E é estranho como é que passadas tanto tempo, tantas décadas, ainda é-nos tão difícil ter acesso e as pessoas estarem disponíveis por dar mais verdade às coisas. Enfim, a realidade foi o que foi. Não há nada a fazer. E nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos fazem-se imensas ficções sobre casos recentíssimos, não é? Com situações bastante desagradáveis, não é? Mas, enfim, nesta nossa relação, que é um bocado complicada, acho eu, entre nós e o nosso passado recente, ainda existem muitas zonas que falta destapar, e isso faz-nos falta, claramente, creio que sim. Se calhar muitas pessoas não sabem quem era a Cita Valles, não vou conseguir explicar quem era tão rapidamente, mas durante
o tempo que eu investiguei, eu uso muitas vezes os documentários um pouco como essa base de investigação. Acho que nos documentários muitas vezes tenho dificuldade até a entrar para um tipo de linguagem um bocadinho mais elaborada, portanto fixo muito nos testemunhos e no material de arquivo, é mesmo o meu campo onde o documentário me interessa, é mesmo esse campo de investigação. E depois penso que depois a outra parte, a parte mais cinemática, eu passo para a ficção. Mas durante este trabalho que estive a fazer, e que está muito presente aqui neste filme, é estranho porque não há nada da investigação sobre a morte da Cita Valles e a tragédia que se passou em Angola. Não está nada explícito no filme. No entanto, a primeira vez que eu mostrei o filme a um crítico do Expresso, já há muito tempo, quando o filme estreou na Gulbenkian, em junho, eu não disse nada da Cita Valles, até porque nessa altura achava que não devia dizer a ninguém, porque o assunto é tão difícil, é tão negro e ainda é tão complicado que eu pensei que é melhor ninguém nunca saber que eu estava a fazer aquele filme. Ainda bem que comecei a falar, porque agora sinto-me melhor. O jornalista teve a ver o filme em casa, nem foi uma projeção, e depois falou-me diretamente, disse-me: tu conheces a história da Cita Valles? E eu, ouviste falar de alguma coisa? Ele disse: não, é que eu estava a ver o filme e lembrei-me dela. E eu pensei: mas como? Porque não há nada. A Cita Valles era uma rapariga goesa e que vivia em Angola e que... não há nada, não era uma negra, não pertencia a nenhum destacamento feminino, não fez nenhuma luta armada, foi tudo um outro passado e uma outra história. No entanto, penso que é essa coisa que está lá, é o peso do silêncio, da ausência da verdade e o que é que esconde as coisas e dessa tensão que se cria com o que está escondido e com o que não é revelado. Eu acho que é isso que está um bocadinho claro, que o facto de ser a Ivone ser uma mulher talvez nos leva um bocadinho para lá da Cita, mas acho que é só isso que lá está. Não percebo quem é a Cita Valles. Pois, mas eu acho que podem procurar na internet, é com S e 2 L's em Valles. É muito difícil para explicar a história, porque é um personagem que já... nasce em Angola, vem para Portugal em 71, em movimentos estudantis, clandestinidade, Partido Comunista na clandestinidade, depois do 25 de Abril torna-se a cabeça da UEC, digamos, que a Zita se abre, e depois a Cita Valles decide ir para Angola, onde é acusada de ser uma das cabecilhas do golpe de Estado de 27 de maio contra o Agostinho Neto e a MPLA, e, portanto, ser uma fracionista dentro do partido, e desaparece para todo o sempre, não se sabe o que se passou com ela, nunca mais, nem corpo, nem nada, não Nem apareceu. certidão de óbito. Nem certidão de óbito, nem nada, e junto com ela estatísticas entre 30.000 e 80.000 pessoas mortas nesse período seguinte, digamos, num mês, que é bastante. E, portanto, é um trauma muito grande em Angola e é uma coisa que poucas pessoas falam, e essa personagem da Cita, o que ela instigou, e a culpa e a não culpa, isso está muito presente. Das suas palavras posso prender que isto é pura ficção. Esta personagem é pura ficção. Mas ficção mesmo, ou é algo velado que de alguma forma, ou pretendeu que este filme fosse uma reflexão? É porque eu depois de ver o filme e depois desta conversa da Cita Valles, que também foi uma surpresa, é de investigar um bocadinho, uma questão de curiosidade, mas dá-me a ideia que quem for mais esclarecido, ou quem tiver umas décadas e tiver mais acesso à informação, até pelos meios que pode circular, automaticamente vai fazer a ponte entre uma Cita Valles ou uma coisa do género. Portanto, este filme, a pergunta é puramente uma reflexão? Ela é uma mistura entre Josina Machel, portanto é uma heroína, é um personagem como outro qualquer, não tem... Os outros personagens também são feitos de outros ingredientes, digamos, dramatúrgicos, aos quais eu também estou muito ligada. Mas a figura da Ivone, a ausente, a Ivone que nunca aparece, a não ser nas imagens do passado,
é uma mistura entre esse que estava a dizer, Justine Machel, e realmente impregnada de uma certa... Aí está, um bocadinho mais a traição que se passou com a Cita. É mais a questão da traição do partido e de todas as coisas que ficaram escondidas. Mas a Yvonne Kane é um personagem tal e qual como os outros no filme, ele é completamente inventado, não existe, não é? É uma pura ficção. É um personagem ao qual eu depois criei imagens, que são aquelas imagens que simulam imagens de arquivo, que são criadas, não é? Mas para mim ela é tão ficcional como os outros, não é? Representa, podia ser um homem, mas para mim uma mulher tem mais importância, no sentido em que queria sempre que essa parte da violência, que muitas vezes não é ligada realmente à origem, não é? É uma coisa mais de eco, mais de coisas que não estão diretamente ligadas. Sempre achei que uma figura feminina pudesse representar isso melhor, não é? Uma pessoa a quem não ligamos atos diretos de violência, mesmo que ela seja uma figura que estava no destacamento feminino. E por isso é uma mulher, e por isso também as outras personagens são aquelas personagens femininas. Para além de que nessas guerras de libertação a participação das mulheres era significativa, embora bastante relegada sempre para segundo plano. Também isso acontecia. Eu vi muitos filmes quando estava a fazer o curso de Canima e tive a oportunidade de estar em Moçambique muito tempo a investigar sobre o passado e o passado em imagens e realmente eu vi muitas coisas onde os destacamentos femininos aparecem, às vezes retratados de uma maneira um bocadinho, às vezes falseada, nota-se, porque eram um pouco relegadas, eram mais para o filme, que elas apareciam com as armas e com aquilo tudo. Mas acho que tiveram um papel importantíssimo, tanto nas escolas como em outros papéis mais secundários, como tu estás a dizer, e que não são de todo hoje valorizados, não é nada. E mesmo a figura da Josina Machel eu acho engraçado porque ela, como mulher do Samora, na altura, mais uma vez era uma figura que depois não tem, parece que ninguém deu vida à Josina. A Josina morreu, transformou-se nisso que eu já uma vez disse numa entrevista, numa santa. É como se fosse uma santa, não é? Uma coisa que não teve vida, não teve... Porque, na verdade, disto, não sei se é, mas que é verdade que a Josina Machel, penso que se suicidou por uma questão amorosa, não é? Por uma questão passional, não é? Mas isso ninguém diz, isso também é um grande tabu, assim como o Mondlane que morreu na casa da sua amante, não é? E que só se sabe agora, e só hoje é que é normal. Não, sim, o Mondlane não morreu onde puseram a bomba. O Mondlane não estava em casa, estava na casa da namorada. Todo esse lado muito púdico dos revolucionários, essa coisa também me interessou um pouco. Todo esse mundo me interessa. No filme existiam planos atrás ou entre uma porta. De vez em quando vimos as personagens através de um reflexo e gostava de perceber porque é que foi isso ou o que é que estava por trás dessa decisão da professora. A minha decisão, isto é desde a premissa estética do filme, que era primeiro o próprio enquadramento também ser assim em 2:35, também era para termos sempre as coisas divididas, tentar sempre como premissa visual ter uma divisória ou ter uma parte no espaço onde se passava uma coisa e onde do outro lado se passava outra. Essa premissa tem a ver com uma coisa básica que vocês já ouviram aqui, já comentámos, não é? Essa questão de não querer estar destes dois mundos que existem sempre, destes dois mundos que não se tocam e desta relação que o filme tem sempre entre personagens e espaço, e deixar sempre espaço aos personagens, não é? Muitas vezes o espaço à volta é tão importante como o espaço interior ou como o personagem. E depois essa coisa que eu gosto muito, que é nunca estar também como eu. Para mim não me interessa o centro, não me interessa estar onde as coisas estão a passar, só me interessam as consequências daquilo que se passou, não é? E para isso eu
a minha tendência é para que quanto mais as coisas são importantes, mais eu também me escondo atrás das coisas e não gosto de sentir que estou ali, gosto de sentir que estou um bocadinho noutro sítio. Portanto, esses reflexos, essas portas, essas coisas criam uma distância, criam uma profundidade e criam-te a sensação de que tu não estás bem ali, estás numa outra posição, num outro ponto de vista. Portanto, é tudo sempre com qualquer coisa. Era essa a premissa. Sentia-se isso ao longo do filme todo. Era? Ainda bem. Temos que Temos rematar que a conversa. acabar, então não temos mais tempo. Queria-vos agradecer terem ficado e agradecer muito à Cândida ter estado aqui connosco. Obrigada.